Eu recebi aqui um aparelhinho, e eu nem sei como é que usa esse negócio. O pessoal vem com iPad, eu venho com o meu iPaper. Muito bem, antes de projetar, será que podia projetar 2 Crônicas 7,14? Esse é o texto que nós gostaríamos de meditar nesta manhã, que é um texto que vem sendo compartilhado por várias vezes já. Vamos ler juntos? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vale a gente observar algumas palavras importantes nesse texto. Dá uma olhadinha. Diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Olha só essa palavra seguinte. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Acho que você já tinha observado isso, né? Interessante que quando a gente... Essa versão eu acho muito legal, que fala, né? E se converter dos seus maus caminhos. Humilhar, orar, buscar e se converter. Desses 4 pontos, qual que você acha mais difícil? Humilhar? Orar? Buscar a Deus? Ou converter dos maus caminhos? Alguém está falando o quarto? Quem concorda que o quarto? Ok. Quem concorda que todos? Aí eu tô. Hoje eu não queria olhar essas palavras importantes, mas uma palavra eu queria olhar com vocês. Está bem no começo, que diz assim: se o meu povo. Essa palavra povo, gostaria de olhar com vocês. Olha só que interessante alguns textos bíblicos que diz a respeito do povo. Começa com esse texto em 1 Pedro 2,10, que fala assim: vós, porém, sois raça eleita. Vou ler nessa versão. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E antes diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um outro versículo que é um versículo pesado, Hebreus 10, 30, 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um outro texto que eu acho fantástico, num episódio em que houve uma cura
em Lucas capítulo 7, versículo 16. Diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É isso que eu gostaria que pudéssemos olhar com bastante carinho. Deus visitou o seu povo. Será, irmãos, que nós não estamos precisando de uma visita da parte de Deus no nosso meio? E essa palavra é uma palavra muito especial. Deus, gente, não é qualquer pessoa, não é qualquer um, mas Deus visitou o seu povo. Eu quero hoje, bem rapidamente, falar sobre um desafio na nossa caminhada, que nessa caminhada certamente nós acertamos e também nós erramos. E nessa caminhada tem uma história. E essa história eu quero olhar com vocês, passando assim bem rápido, para que a gente possa entender que eu e você, nós somos povo de Deus. Herança, há um legado que Jesus está deixando para nós. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Ok? Opa! Obrigado, gente. Pode apertar qualquer botão aqui? Não. Vou tentar aqui, hein? Não foi? Isso. Ok. Eu escolhi... Vocês estão vendo que a Igreja Holiness do Brasil está com 97 anos. Quem sabia? Alguém sabe que dia que completou 97 anos? 15 de julho desse ano. Em 1925, quando o pastor Takeo Minogue botou o pé aqui no Porto de Santos, foi considerado o dia da Holiness. E já faz 97 anos. Daqui 3 anos, a Igreja Holiness será uma igreja centenária. Já pensou? 100 anos de história. É muito tempo. E com isso, irmãos, olha só. Olhando aqui os nossos homens falhos, mas que Deus usou apesar disso. Está aqui Jude Nakada, Charles Kalman. Jude Nakada era um pastor frustrado. Sabe quando o ministério não vai? Ele ficou muito frustrado. Diz a história que até a mulher ajuntou um dinheirinho para dar para ele. Vai buscar. Mas vai buscar o quê? Ele ouviu que nos Estados Unidos estava tendo um mover de santidade. E ele foi. A esposa ajudou, ele foi. E lá ele experimentou a bênção de Deus, o enchimento do Espírito Santo. E ali, irmãos, começa o movimento Holiness que entrou no mundo e especialmente no Japão. Incendiou o Japão. Você acredita que o Japão passou por um avivamento? E Deus usou esses homens. Impressionante, irmãos. Olha só, para a gente ter uma ideia, não sei se está bem, dá para ver bem. Charles Kalman foi para o Japão e ali inicia-se trabalhos de evangelização. E montou-se um projeto de distribuição de literatura, pelo menos uma parte do evangelho, um evangelho entraria em cada lar no Japão. Já pensou? O alvo então era isso, distribuir pelo menos um evangelho em cada lar no Japão. Então olha bem esses números, naquela época havia quase 58 milhões de habitantes, 35 milhões de famílias, e mais de 10 milhões de casas.
Eles começaram esse trabalho em 1912 e foram terminar em 1918. Uma coisa importante é bom a gente saber: 20% da população japonesa naquela época foi alcançado com alguma porção do Evangelho, 20%. Isso eles fizeram em 50 anos. Agora, em 6, 7 anos, eles querem alcançar 80% do Japão. Cada lar com uma porção do Evangelho. Ali está a equipe que ia fazer a distribuição de folhetos. Irmãos, era com chuva, sem chuva, com neve, sem neve. E essa foto de baixo, não sei se dá para enxergar, mas é muita gente, olha só. Em 1932 era um culto evangelístico que estava acontecendo no Japão. Algo impressionante, irmãos. Só para os irmãos terem uma ideia, esses cultos evangelísticos, sabe quantas vezes aconteceu durante o ano? 365 cultos evangelísticos. Um em cada noite. Em um ano, toda noite havia culto evangelístico. De manhã havia aula de seminário, era curso teológico. À noite faziam cultos evangelísticos. E houve essa explosão, e o fruto desse avivamento teve uma repercussão em 2 aspectos. Primeiro aspecto, crescimento. E olha só, em 1919 havia 1.653 cristãos. Em 1923 já quase dobrou, 2.764. Não havia igreja ainda. Em 1928, já com 8.400 membros, 160 igrejas. Em 2 anos depois, em 1930, 330 igrejas com 12 mil membros. 1932, 434 igrejas com mais de 19 mil membros. Irmãos, isso aqui não é homem que faz, não. Nenhum homem faz isso. E Deus fez ali. E esse mesmo Deus que fez ali em 1919, Ele é o mesmo Deus hoje. Senhor, visita o teu povo. Esse foi o primeiro fruto do avivamento, esse crescimento. O segundo ponto importante, fruto desse avivamento, foi ganharam visão missionária. Missionários foram enviados para todo canto. Em 1910 foram para Indonésia, eu não sei quantos foram. Foram para Manchúria, 1917, Coreia, 1919, Taiwan, 1925, e junto com Taiwan, Brasil, 1925. E com isso, houve necessidade de fazer um treinamento para esses que estavam se consagrando, e surge o seminário lá em Tóquio, na década de 30. Então, seminaristas foram estudar lá em Tóquio. Gente da Rússia, da China, Coreia, Filipinas, Brasil. Você sabe que foi 2 brasileiros estudar lá no seminário de Tóquio? Um deles, José Emerenciano, não tinha cara de japonês, não, é brasileiro. Ele ficou impressionado com a mensagem que Takeo Monobi, que pastor Jude Nakada pregaram ali. Ele ficou Deus impactou. E o que aconteceu? Ele resolveu ir para o Japão estudar no seminário de Tóquio. Imagina a luta. Ok, tá aí, vamos rapidamente. Esse é o casal,
pastor Takeo Monobi, sua esposa Sayoko, chegaram aqui no Brasil no dia 15 de julho de 1925, é o dia que nós comemoramos o dia da Holiness. Irmãos, você sabia que eles não tinham sustento? O Japão mandou eles para o Brasil, mas não tinha sustento nenhum. Quantas vezes esse homem fez jejum, meio que obrigatório? Não tinha, mas não desanimou. Pastor Takeo Monobi, ele reclamava muito de dores. E na época não conseguiram detectar o que estava acontecendo com ele. Mas ele era um japonesinho baixinho, forte, e continuou firme no trabalho de evangelização. Está aqui essa foto, numa tenda montada, numa plantação, e estava ali o bispo Juji Nakada, em 1929. Pastor Takeo Monobi estava aqui também. E por ocasião, irmãos, houve cultos evangelísticos. E foi num desses cultos em que José Emerenciano se consagra. E também, fruto desses cultos do pastor Juji Nakada, 60 batismos aconteceram. Olha que coisa. Agora eu vou mostrar a mansão onde o pastor Takeo Monobi pregou a sua última mensagem. Está aí. Essa é a casa do casal Saiki, lá em Bastos. Foi aí onde pastor Takeo Monobi pregou deitado devido ao seu estado de saúde, meses antes da sua morte. É tudo a pique aqui, né? Olha só. Irmãos, com a partida, pastor Takeo Monobi, ele morreu com um câncer no dia 25/7/1930, 5 anos após a sua vinda aqui no Brasil. Faleceu de câncer no fígado. Deixou esposa e 3 filhos. E por ocasião, pastor Shimekichi Tanami, deixa eu fazer uma propaganda aqui para vocês. Se vocês querem conhecer mais sobre Takeo Monobi, está aqui. Quem já leu? Opa, mais gente precisa ler. Gostoso de ler esse livro. É muita aventura. A gente olha um homem como esse e fala, nossa, nós estamos tão longe. Quando o pastor Takeo Monobi faleceu, aos pés da cama onde ele faleceu, estava pastor Shimekichi Tanami. Aqui está a biografia dele. Foi ali onde ele se consagrou. E ele foi o responsável e levou a esposa do pastor Takeo Monobi e seus 3 filhos para o Japão, por ocasião da ida do Shimekichi Tanami para estudar no seminário de Tóquio. Vale a pena ler, muito joia a ouvir os feitos, o que aconteceu, né, na vida deste homem. Muito bem, irmãos, isso assim é um resumo do resumo do resumo. E diante disso, nós estamos com um desafio. Essa é a nossa missão, a missão da Igreja Evangélica Holiness do Brasil. Vamos lá ler juntos? Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulo de todas as nações. Essa é a nossa missão. Olha as palavras em vermelho. Primeiro, o que é? Receber. Receber santidade. Holiness significa santidade.
Para quê? Para ser discípulo. E interessante, hein? Que por último, para fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Sabiam disso? Legal, estou relembrando. Agora, bem rápido, aqui estão os valores holiness. Primeiro, Jesus Cristo como padrão. Segundo, a Bíblia como regra de fé e prática, ensinada de forma fiel e contextualizada. Terceiro, busca da santidade bíblica. Quarto, busca de uma vida de intimidade com Deus. Quinto, unidade e diversidade no Espírito Santo. Sexto, ambiente de amor e acolhimento em que se desenvolve relacionamentos saudáveis. Sétimo, incentivo ao ministério leigo. Deixa eu explicar, esse leigo aqui é aqueles que não são pastores. Essa palavra não está muito legal, né? Mas foi o jeito que encontrou. Então, quando fala leigo, são os não pastores. Oitavo, evangelho integral para o homem todo e todo homem como fruto do amor de Deus. 9, valorização da nossa história, especialmente as 4 dimensões do evangelho. A evangelização de Niqueis e a multiculturalidade como legado de fé, compromisso e consagração. 10. Busca de unidade doutrinária e de governo de uma organização funcional e dinâmica. O último, 11. Equidade e justiça nas decisões e prática. Bem rapidamente, quais são as visões holiness? Isso, irmãos, é de 2016. Nós estamos em 2022. Quantos anos? 6 anos. 6 anos depois. Continua atual. Primeiro, qual é a visão? Somos uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, com vida de oração, paixão e compromisso com o Senhor. Somos uma igreja que atende às novas demandas espirituais, sociais e familiares, incluindo as pessoas com necessidades especiais e os excluídos da sociedade. Temos um ministério relevante de crianças, adolescentes e jovens. Temos um ministério operante de apoio a idosos e cuidadores. Temos um ministério de apoio aos decassegues e seus familiares. Temos um programa educacional e discipulado que atendem a todas as faixas etárias, currículos, materiais e equipe. 7. Temos um programa Holiness de formação contínua de ministros e líderes. Praticamos eficazmente o pastoreio de todos os ministros. 9. Somos 30 igrejas autossustentáveis, plantamos 10 novas igrejas e crescemos 100% em número de membros. Está um pouquinho longe, mas olha só, irmãos, hoje nós estamos com 39 igrejas. Então, em 2016 era 30, né? Falta uma igreja. Ok? Vocês sabem que a nossa denominação, dessas 39 igrejas, 18 são autossustentáveis. O que é esse autossustentável? São igrejas que têm condições financeiras de sustentar um pastor. 18. E 21 não são sustentáveis. A igreja do Bosque, ela sustenta 6 pastores e meio. Então, a igreja do Bosque está abençoando alguma outra igreja que não tem condições de sustentar seu próprio pastor. Dedicamos um esforço especial na evangelização das primeiras gerações de imigrantes japoneses.
11. Somos uma igreja que capacita, envia e sustenta missionários e atuamos em 6 países. Em 2016 era isso. 2022 nós alcançamos 5 países, falta mais um. 12. Usamos eficientemente as ferramentas de comunicação e comunicação disponíveis. Isso um pouquinho para a gente poder olhar o desafio da Igreja Holiness. Para encerrar, aqui, irmãos, nos anos 80 e 90, novas igrejas e congregações surgem, juntamente com novos ministérios, e a denominação começa a enviar oficialmente missionários para o exterior. Nesse ano de 2022, as portas do centenário, em 2025, estamos numa nova fase, cuja história ainda está sendo escrita. Com certeza você faz parte dela. Meus irmãos, e aí? E a Igreja do Bosque? Hoje, como eu disse para os irmãos, Deus tem levantado no nosso meio, não só irmãos e irmãs com coração consagrado para servir o Senhor, em vários ministérios. Deus tem levantado também pastores, missionários. Deus também, com sua graça, permitiu, através de um milagre, a plantação da Igreja Holiness lá em Jundiaí. E Deus está levantando o seu povo hoje para continuarmos o legado deixado por Jesus. E amanhã, plantaremos mais igrejas? Continuaremos firme no discipulado? Ora, irmãos, onde nós vamos plantar a próxima igreja? Pelo pastor Marcelo, daqui 3 anos, já vai estar plantado em Jundiaí. Para onde é que nós vamos mandar ele? E que tal, se não sei para onde que ele vai, ou quem vai, alguns de vocês irem junto? Pastor, dá para me transferir lá em Rio Branco? Vou lá, vou plantar uma igreja lá, vou ajudar a plantar uma igreja. Os irmãos sabem que nós estamos orando por 3 lugares para plantar a igreja. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, algum lugar lá no Nordeste e Jundiaí. E não sei por cargas d'água, Deus fez cair no nosso colo Jundiaí. Milagre de Deus. Aí alguém perguntou, pastor, e lá no Nordeste e lá no Sul? Continuamos a orar. Quem sabe, né? Quem sabe. Amém? Gostaria de deixar esse desafio. Você faz parte desse enorme desafio. E Deus quer e está fazendo uma visitação. Vamos pedir para Ele visitar a nossa igreja. Na verdade não é visitar, né? Porque visita, Ele vai e vai embora. Não, Senhor, Ele já está aqui no nosso meio. Senhor, faça a Tua obra. Não seja homem que vai ser o empecilho para isso. Vamos ficar de pé. Nós já estamos bem avançados. Perdão, irmãos. Até a gente ia cantar um hino. Até a gente planejou cantar a doxologia, mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Ok? Vamos orar e nós vamos receber a bênção. Às meio-dia, o pessoal do Envisionar e o pessoal do Ricari, que vai estar comemorando 8 anos, nós vamos ter um almoço, né? Vocês estão convidados e nós vamos ter um treinamento logo à tarde. Vamos orar. Obrigado, Senhor, teu cuidado sobre todos nós. Obrigado
a tua presença. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor está permitido a se mover no nosso meio. Deus, quebra as barreiras, como foi orado, quebra as mágoas, os rancores. Oh Deus, une a tua igreja aos teus pés. E nós queremos ver o mover do Espírito Santo em cada vida, através dessa igreja, impactando o Senhor, onde o Senhor quer que ela impacte. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.